Nós estamos recebendo a nossa conversa do Jornal do Guará, o ex-administrador regional do Guará, ex-deputado distrital, inclusive ex-presidente da Câmara Legislativa e ex-deputado federal suplente, Alírio Neto. Boa tarde, Alírio. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Alírio está sendo convidado porque ele é um dos personagens da cidade. Né? Sempre morou no Guará, foi criado aqui, né, Alírio? Eu cheguei aqui com 14 anos e nunca mais saí, né? Já faz algum tempinho. Tá, você é da Grande Piripiri. Eu sou da megalópole cidade de Piripiri, no Piauí. No Piauí. Tá, você veio para o Guará quando? Eu vim para o Guará com a criação do Guará 2, tá? Em 73, no início da entrega dos prédios, das casas do Guará 2. Né? Ainda peguei, não tinha pavimentação nas ruas, a gente, e não tinha escola. Você sabe que o Guará 2 foi inaugurado sem escola, a gente tinha que estudar no Guará 1, né? A gente ia a pé para o Guará 1. Você estudava onde? Você estudou onde? Eu estudei ali logo no final, no entroncamento do Guará 1 e Guará 2, me fugiu o nome da escola, mas era bem na esquina assim, virado já para o Guará 2, ali do lado mesmo, colado. Eu esqueci o nome da escola nesse momento. Tá, mas sua família veio para Brasília por quê? Veja bem, minha família é política lá em Piripiri, né? E meu avô tinha sido prefeito e meu pai foi convidado para trabalhar na Câmara Federal para botar um restaurante. Houve o golpe de Estado. E então personalidade política que convidou meu pai foi cassado, né? E nós ficamos morando lá 3 para 6 meses sem saber o que ia acontecer com a gente, porque já não tinha mais o espaço político para ele ser o gestor do restaurante que ele vinha montar, e ao mesmo tempo a gente não sabia o que fazer, ficou aquele espaço, né? E acabou que um dia bateu um grupo militar lá, né, do regime militar, na porta, falou assim, para desocupar, vocês têm 30 dias, mais ou menos um mês, para vocês saírem daqui, e aí nós fomos para Taguatinga. Ficamos em Taguatinga um período e em 74 viemos para o Guará, na antiga X, né? Viemos para 32 do Guará. 32? Qual a idade que você chegou no Guará? Eu cheguei no Guará com 14 anos. 14 anos. Tá. O que você se lembra do Guará da época quando você chegou? Me lembro de tudo, você imaginar aqui da cidade. Bem, para começar, eu volto a insistir, você tinha o Guará 1 e o Guará 2, o Guará 2 quando eu cheguei não tinha asfalto, era terrão, não tinha nem compactação de brita, ou de qualquer tipo de compactação, vamos ser claros. Eles estavam cavando no meio das casas, ainda das quadras, para fazer a instalação de águas pluviais, já tinha de esgoto, mas não tinha de águas pluviais, e em seguida eles fizeram o asfalto e depois colocaram as ruas, as calçadas, né? Exatamente nesse período. E ainda não eram prontas as escolas, estavam construindo as escolas, foi o tempo da gente estudar no Guará 1 e as escolas ficarem prontas e aí mudar para o Guará 2. Tá, eu conheci você participando dos movimentos culturais do Guará na época, né? Com Joel, Siri, Kleber Monteiro, né? O que aconteceu? A gente pegou aquela coisa, todo jovem, todo adolescente tem vontade de mexer, né, com música. Eu comprei uma bateria, né, e botei lá em casa, e a bateria é um instrumento que ocupava naquela época muito espaço. Hoje tem aquelas baterias compactas, mas na época não. E ficava tocando, aprendi a tocar alguma coisa, mas me identifiquei muito com rock, né? Mas não tinha onde tocar, a gente tinha uma bandinha, chamava Cães e Gatos, Carlinhos Energia, que era um grande parceiro aqui do Guará também, a gente Carlos Freire, Carlos Energia, como queira, e a gente tocava junto ali, até que um dia a gente falou, a gente tá pronto para tocar, mas não tem aonde. Aí começamos a organizar eventos na rua. Eu ia no comércio, Joel especificamente, falávamos com os comerciantes, os caras entravam com um pouquinho de dinheiro, a gente alugava o equipamento de som, eu levava as baterias e ali a gente tocava. Foi o embrião da Rua do Lazer, né, que ficou famosa no Guará. Foi. E é bom deixar claro, e para as pessoas às vezes não sabem disso, mas a gente teve a oportunidade de contar aqui com o Renato Russo algumas vezes, né? Que legal. Ele tocou com a gente, pelo menos 2 ou 3 eventos aqui no Guará. Tá. Como é que você começou na vida pública? A vida pública pode ser o seguinte, eu passei no concurso para a Polícia Civil, eu entrei na polícia muito novo, entrei com 18 anos, né? 18 anos e 10 meses aproximadamente. E aí, depois que eu estou na polícia um tempo, abriu-se a possibilidade de se constituir sindicatos, né? Que a polícia não tinha sindicatos, né? Meu pai tinha sido do Partido Comunista, eu lia toda aquela literatura, tinha uma tendência, uma veia muito esquerda, e quando então resolveu se montar o sindicato da polícia, eu me aproximei e entrei como diretor.
né? O Cláudio Monteiro foi então eleito presidente do sindicato e eu fui diretor, eu fui coordenador da campanha para eleger o Cláudio e toda a diretoria, né? E eu acabei descobrindo esse dom para a questão da coordenação política, né? Foi ali que começou a minha vida pública. Aí você teve a ligação com o Cláudio Monteiro, que depois veio a ser deputado distrital, né? Você foi... É isso, fui coordenador da campanha do Cláudio, ele foi eleito, porque aí começou a possibilidade de ter eleição em Brasília para deputado distrital, né? E nós lançamos pelo sindicato, o Cláudio era presidente do nosso sindicato, eu estava no penúltimo ano do curso de Direito, né? Estava fazendo curso já para me transformar em agente de polícia especial, eu era agente de polícia, já estava no final da carreira. E assim que terminei o curso de agente especial, eu passei a coordenar a campanha do Cláudio. E ele foi eleito deputado distrital e me convidou para ser o chefe de gabinete dele na Câmara Legislativa. E aí, depois você acabou também tomando gosto e... veja só. Na verdade, houve um... A gente teve um racha, né? Isso, exatamente. Houve um racha no sindicato. O Cláudio Monteiro, por algum motivo, a gente se desentendeu, eu não sei até hoje porquê, mas nós desentendemos, vamos dizer assim. E eu, como era coordenador, e você sabe, na segunda eleição do Cláudio, eu dei a ideia, elaborei o projeto das grades, que era um grande problema político que a gente tinha na cidade, e descobri que esse problema também tinha nas outras cidades. E fui fazendo um projeto político para cada cidade no período do primeiro mandato. No segundo mandato, o Cláudio tinha muita dificuldade de relacionamento externo, era um puto orador, o Cláudio Monteiro. Nunca vi uma pessoa falar tão bem quanto ele, praticamente. Mas a relação pessoal era difícil. Então ele ficou muito tempo no gabinete, mas com a estratégia que foi adotada, elaborada modestamente por nós, eu e mais alguns companheiros que estavam lá, de regularizar as grades nas áreas públicas, ele conseguiu ser reeleito. Na reeleição, ele me pediu que eu assumisse a administração do Guará, foi quando eu vim para cá. No governo Cristóvão? No governo Cristóvão, e houve uma aceitação do meu trabalho muito grande na cidade. A gente teve uma aprovação, eu era o administrador mais bem aprovado do Cristóvão, né? E alguém começou a botar no ouvido dele que eu era candidato. Eu não sabia nem falar em público. Poxa, eu, apesar de mexer com política, coordenar e estar no sindicato, a minha dificuldade de falar em público era muito grande. Aí eu comecei, quando teve o racha, eu falei, não, vou fazer um curso de oratória, vou começar a me preparar e vou disputar a eleição com você, já que você quer brigar comigo. E fui fazer curso de oratória, vários cursos, fui a São Paulo também, tive a oportunidade de ir a São Paulo, né? Fazer cursos de oratória lá e fui me aperfeiçoando e no final acabei, hoje, até pouco tempo, dou curso de oratória para as crianças e jovens que queiram aprender a falar em público. Então, essa discórdia não, né? Esse afastamento de vocês combinou com a sua saída da administração do Guará, né? Ele pediu minha cabeça, né? Vamos ser claros. Eu tinha uma popularidade muito grande como gestor do Guará, modestamente, não quero insistir, mas tinha. E isso deixou... Aliás, é um episódio que se repete. É verdade. Isso gerou uma desconfiança de que eu seria candidato, mas eu não tinha essa intenção. Para ser sincero para você, materialmente não me interessava. Por quê? Eu já era um policial, já era delegado de polícia, um policial que naquela época a gente estava com um bom salário. E quando você ocupa o cargo legislativo, para ser muito claro contigo, você tem que optar pelo salário. Você recebe o de carreira ou você recebe o de parlamentar. Eu, como administrador, recebi meu salário de delegado e uma gratificação pela chefia. Pela chefia de administrador, né? Então, naquele momento eu teria um prejuízo financeiro, mas o racha me obrigou a tomar um posicionamento político, né? Você foi eleito em 1998. Exatamente, 98. Fui eleito e o governo que ganhou a eleição foi Roriz, né? Aí tivemos a oportunidade de ter um relacionamento ali de conhecimento político e como já tinha uma experiência legislativa, eu tinha estado na Câmara como diretor legislativo também, antes, né, que eu falei, então eu sabia muito bem e tinha, o Cláudio foi o autor do projeto de regimento interno da Câmara, mas foi escrito por quem? Eu era o chefe de gabinete, escrito por mim e por Manuel Aristide, que é o cartorário, que foi cartorário aqui do Guará. Que é o titular do cartório quarto ofício de imóveis do Guará hoje. Manel, muito meu amigo, né? Era também muito amigo do Cláudio e era escrivão de polícia e passou no concurso para ser o tabelião da cidade. E eu e Manuel é que escrevemos não só esse projeto, todos os projetos do Cláudio escritos por mim. Alírio, como é que era a administração regional quando você assumiu, principalmente em relação ao que é hoje, né? A administração está muito esvaziada, mas como é que era a administração na época que você recebeu? E lembra assim, de alguma coisa de algum marco que você tenha deixado na administração, um legado importante que você tenha deixado?
Assim, na verdade, teve alguns, né? Foram mais de uns, né? Teve a questão dos presos trabalhando e a questão da... É verdade, que foi você que implantou, né? Foi a primeira administração regional. Na verdade, eu sabia, o que aconteceu? Eu sabia que se poderia utilizar a mão de obra carcerária. Quando eu cheguei na administração, o governador eleito, o Cristóvão, ele demitiu todos os servidores comissionados, aquela coisa toda que o Roriz tinha, né? E eu fiquei sem ninguém para fazer a limpeza. E por algum motivo... O lixo foi aumentando, não me interessa como, eu não vou aqui entrar nessa discussão, mas aumentou muito o lixo, aparecia, rasgava-se os sacos de lixo antes de passar a equipe para recolher, e foi ficando da altura do meu filho. Aí o Kleber era o diretor de controle do sistema prisional provisório no DPE, eu liguei para o Kleber, então delegado também, falei, Kleber, estou com um problema aqui de limpeza, me manda 10 a 20 presidiários do sistema semiaberto para varrer e limpar a cidade. Porque não tinha equipe para limpar, e veio, né? Quando veio, alguém foi à Globo e denunciou dizendo que eu estava usando presos para limpar a cidade, né? Aí a Globo veio, né? Falar comigo. Aí quando chegou para fazer a matéria, falou, fiquei sabendo que o senhor está usando presidiário, preso, trabalho forçado para trabalho. Eu falei assim, não, isso está previsto na lei de execução penal. É um princípio da remissão. Cada 3 dias trabalhado, um dia menos de cadeia. É melhor a pessoa estar ocupando o tempo enquanto ele está no presídio do que ele se aprimorar na faculdade do crime. E aí expliquei como funcionava e o pessoal que veio fazer a matéria ficou encantado, né? E aí isso explorou, né? Explodiu. Aliás, explodiu, né? Foi a primeira vez que já se utilizava mão de obra carcerária, mas internamente no presídio. E pela primeira vez se utilizou mão de obra carcerária nas ruas, né? Aí aconteceu um episódio muito curioso, que me levou para o Fantástico, né? A administração estava pegando uma popularidade muito grande, saindo nos jornais. Houve uma tentativa de abuso de um jovem aqui no Guará, não sei se você lembra disso. Lembro. Entrou pro mato, onde estava a equipe limpando, eles viram entrando uma criança e um adulto pro mato. Um dos presos ficou curioso e foi olhar o que estava acontecendo. Quando ele olha, tinha uma cena de abuso da criança, abuso sexual da criança. Ele foi lá e se atracou com o abusador e deu voz de prisão e rolou, virou uma briga danada. E aí veio a polícia e levou todo mundo preso, foi feito flagrante e isso estourou na imprensa. Porque veja que coisa mais curiosa, né? Um preso do regime semiaberto trabalhando faz a prisão de um abusador sexual, vamos dizer assim. Isso saiu no Fantástico, saiu em todos os jornais, né, cara? E aí eu fui dar entrevista pro Fantástico explicar como era o projeto. Isso me deu uma popularidade imensa. Em seguida, a gente tinha uma dificuldade material muito grande, o orçamento do GDF não era bom, e aí fui até o Cristóvão, que era o governador, e falei, governador, tem que buscar alternativa, porque não está chegando grana. Chegava dinheiro, era 10 mil reais, não lembro se era real na época ainda, mais de 3 em 3 meses, isso era ínfimo para aquilo tudo que a gente queria fazer, né? Aí eu falei, olha, há uma utilização de espaço público pelos empresários, que existe um questionamento muito grande pela imprensa, então por que não se cobrar um preço que seja acessível, nada exagerado, mas se cada um der um pouquinho, se cada um entrar com 15, 20 reais por cada espaço desse, somando todos, isso vai dar um orçamento para... Até então não era cobrado? Não era cobrado. Aí o Cristóvão falou, mas você consegue isso? Eu falei, consigo, mas desde que o dinheiro que seja arrecadado seja destinado para a administração. Tá. E tinha uma lei já. Nós buscamos uma lei que já existia e foi efetuado esse trabalho. E as pessoas, os empresários colaboravam e assim eles podiam usar legalmente o espaço sem ter nenhum tipo de problema com a fiscalização. Daí para frente começou a entrar dinheiro e a gente fazer obras. A cidade estourou de obras, né? A gente fez vários acessos novos para o Guará, né? Não sei se você lembra disso. Quase todos os acessos, ou reformamos os antigos. Por exemplo, o Guará 2, para o zoológico ali, a pista era só dupla. Lembro. Nós criamos a terceira faixa. Né? O CIA era Guará, né? Lembra disso? Né? Eu liguei o CIA à via estrutural, que não tinha, lembra disso? A gente aproveitou o espaço da rede ferroviária, o viaduto, e passamos ali e conseguimos, criamos essa nova saída aqui pela 46. Pela 46. Foram uma série de obras, mas especialmente quadra de esportes. Nós fizemos muitas, ou seja, você estava aí, você sabe disso. Sim. Foram muitas quadras de esporte, muitas calçadas. Foi vamos dizer assim, uma verdadeira epopeia de obras na cidade. Legal. Aí, Alírio, você foi reeleito
do primeiro mandato você não foi reeleito. Não fui reeleito. Eu tive uma votação muito boa, né? E aí depois você foi eleito 8 anos depois. 4 anos depois. Eu não fui reeleito, aí passou 4 anos sem mandato, sem ocupar nenhum cargo. Aí você já foi como você presidente da Câmara, já era no governo Arruda. Aí eu estava em casa, né? E a Arruda foi até lá em casa e falou, pô, você tem que ser candidato de novo. Eu falei, não, cara, já acho que não dá, fiquei 4 anos sem ocupar nada, né? Ele falou assim, não, eu tô com as pesquisas aqui, cara, você tá muito bem. Eu falei, tem certeza? Aqui, ó, ele mostrou, eu falei, rapaz, tô bem mesmo. A população acho que não esqueceu de mim, não. Aí eu dei aula nesse período, né? Porque também nesse período o que aconteceu, eu abri-se o concurso da Câmara Legislativa, como eu tinha ajudado a escrever o regimento interno, eu passei a dar aula. E aí eu dava aula nos cursinhos preparatórios e dava aula de graça, toda quarta e todo sábado. E aqui mesmo, nas igrejas do Guará, enchia, né? Era um fenômeno nesse momento. Porque como eu conhecia o regimento, tinha sido diretor legislativo, tinha escrito o regimento, elaborado pelo menos, era assim lotado, cara. Até que um dia o Obcursos apareceu lá e falou assim, a gente quer te contratar para dar aula no Obcursos. Eu falei, não, eu tô dando aula aqui, eu vou a pé, pô. Ele falou assim, não, eu mando um carro para te buscar. Eu falei, não, cara, mas o cara me paga bem. Ele falou assim, eu pago 3 vezes mais. Aí eu falei, irmão, aí você tá complicando a minha vida, né? Aí fui dar aula no Obcursos, né? Mas continuei mantendo as aulas de graça 2 vezes por semana, né? Era quarta e sábado, em todo o Distrito Federal, aula preparatória para o concurso da Câmara Legislativa. Aí, do regimento interno da Câmara, né? Tá. Bom, voltando aí, aí quando você foi eleito junto com o Arruda, né? Eu fui eleito junto com o Arruda. E aí depois você foi, com o apoio dele, você foi presidente da Câmara. Foi quando houve a mudança do prédio, né? Foi. O que aconteceu? Quando o Arruda foi eleito, ele virou para os deputados, fez uma reunião com os deputados, virou e falou assim, eu quero escolher o presidente da Câmara, mas acho que não é justo. Então eu queria que vocês escolhessem, fizessem uma votação entre vocês. Aí nessa votação, eles votaram em mim, porque acredito que tinha uma experiência, tinha uma relação muito boa com alguns deles, e acabei sendo mais votado entre os deputados, ali só da base, né? Daí, o que criou alguns traumas com alguns que achavam que iam ganhar, felizmente ou felizmente para mim, eu ganhei, e fui eleito presidente da Câmara, né? Quando eu cheguei na Câmara, o Arruda me chamou até lá, um cara extremamente inteligente, para ser bem claro, um cara que entende da administração. Tem uma visão administrativa fantástica. Ele tem uma visão administrativa. Sim. Ele virou e falou assim, olha, a Câmara Legislativa está me atrapalhando no GDF, atrapalhando Brasília. Eu falei assim, como assim atrapalhando? Poder democrático. Ele falou assim, não, vocês estão rompendo o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por isso o GDF tem mais de 10 anos, desde a fundação da Câmara, não consegue empréstimos internacionais e nacionais. Eu falei assim, como? Não, porque o limite vocês estão gastando 3%, enquanto a possibilidade de vocês é 1,5%. Eu falei, não. E se tiver errado, ele falou assim, não, eu quero que você enquadre a Câmara. Isso vai significar você reduzir salário, reduzir cargos. Eu falei, deixa eu te falar, Arruda, eu acho que eu consigo, cara, eu tenho umas ideias. Você me dá um tempo? Aí ele falou assim, agora eu tenho o seguinte, se eu fizer enquadramento, eu quero o prédio da Câmara, eu quero o prédio da Polícia Civil e fui pedindo algumas coisas. Que ele construísse, né? Que ele construísse, porque eu vou trazer com essa ação, com essa economia, eu vou trazer uma verba para Brasília descomunal. Ele falou assim, não, se você conseguir isso, em 6 meses, você pode ficar tranquilo que você não terá problema para fazer obra em Brasília, que você quiser, é só apresentar. Eu falei, você consegue? Eu falei, consigo. O pessoal está dizendo que você não consegue. Eu falei, não, consigo. Eu fui diretor da Câmara, sou formado em Direito, gosto muito da questão constitucional, vou conseguir. Fui para lá e fui para a Câmara e elaborei um projeto de enquadramento da Câmara, reduzir o salário dos cargos comissionados, naquela época a maioria era comissionado. Eu me lembro que você teve um entreviro com o sindicato forte. Tivemos, porque o sindicato não queria acreditar, não queria fazer isso, queria manter o mesmo salário. E eu disse para ele, olha, eu não vou prejudicar toda uma população para beneficiar uma quantidade de pessoas, velho. Eu tenho compromisso, as pessoas precisam de hospitais, precisam de escola, precisam de pavimentação, e não vai ser feito assim. Eu vou fazer o que é correto. O que a população merece. E enquadrei a Câmara, consegui enquadrar. Isso naquela época não tinha reeleição para a presidência da Câmara, né? Aí no segundo, como você logicamente não podia ser reeleito, você foi ser secretário de Justiça e Cidadania do governo Arruda, não foi isso? Eu tinha um prestígio muito bom com os deputados, eles ficaram muito satisfeitos com tudo que foi feito. A Câmara conseguiu, com esse enquadramento, criar uma aceitação com a população
porque foi muita obra, e o governador, para ser sincero, Arruda foi muito ético, dizia que era dinheiro trazido pela Câmara, né, pelo enquadramento, e isso deu uma credibilidade. E eu tinha uma aprovação muito boa entre os deputados, eu tinha até uma quantidade de votos para aprovar. Mas a verdade é que o Arruda, quando me botou na Câmara, ele tinha assumido um compromisso com o Prudente, e que na eleição seguinte o Prudente... Leonardo Prudente. Leonardo Prudente, presidente da Câmara. Seria o pai presidente do atual Câmara. Presidente da Câmara. Aí eu falei, olha, eu tenho voto, aprovei o primeiro turno, a reeleição, mas se você não quer como governador e como líder do nosso grupo, eu não vou fazer esse enfrentamento. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí quando eu entreguei e o Leonardo foi eleito, ele me chamou lá 5 dias depois e falou assim, cara, você foi muito ético, muito bacana, quero te convidar para ser secretário de Justiça. Então eu falei, pô... A sua passagem pela secretaria, você deixou um legado, alguns projetos que até hoje ainda continuam em atividade, e outros que são lembrados, né? Então, enumera para nós isso que eu posso. É bem interessante, porque eu venho da área de segurança pública, né? E tinha algumas coisas que me incomodavam muito, e entre elas a questão de quando você chegava num local de homicídio, por exemplo, você ia atender como policial, e você levava a pessoa presa para fazer o flagrante, o criminoso, quando chegava lá vinha a Comissão de Direitos Humanos para defender o criminoso. E a família das vítimas, a mãe e as crianças ficavam lá abandonadas. Você viu um monte de advogado ao redor do criminoso e as vítimas lá. Isso me incomodava muito. E quando eu fui para a Câmara e me deram a oportunidade para a Secretaria de Justiça, eu bolei um projeto que defendia as vítimas, que atendia as vítimas de violência. Que até hoje é usado, que é o Provítima. É o Provítima. É o único do Brasil, vários estados já tiveram aqui. São 12 unidades em Brasília, continua 12, eu deixei 12 e até hoje continuam as 12. Não criamos nenhuma despesa nova para o Estado, mas pegarmos aqueles benefícios que as vítimas tinham e acelerávamos o processo. Por exemplo, uma viúva, uma pessoa, um casal que perde o marido, até ela conseguir se enquadrar com a família nos planos da Previdência Social, levava meses. Nós tínhamos advogados especialistas nisso. Normalmente, quando se tem um crime de homicídio, a família, somente a mulher e as crianças, ficam traumatizadas. Então, a gente tinha um acompanhamento psicológico, atendimentos por alguns momentos, e assim sucessivamente foi se fazendo. Isso virou um fenômeno no Brasil afora, vários estados vieram aqui nos acompanhar, e infelizmente continuamos só com as 12 unidades, né? Mas continua até hoje, né? Continua. O outro projeto também foi aquele de combate às drogas, que foi muito lembrado. Eu criei um programa, porque a grande realidade é que, por ser policial, mas principalmente com a experiência de vida, eu consegui compreender o risco das drogas, né? E eu estou falando de todas as drogas, do álcool, as drogas legais ou ilegais. Todas as dependências. Todas as dependências. E criamos o projeto de enfrentamento às drogas, né? Que eram palestras, que eram ministradas. Eu sou um dos palestrantes, sou especialista nisso. E passamos a ter mais 12 pessoas na Secretaria de Justiça formadas por mim como palestrantes. Eu passei a dar esses cursos para eles. Fizemos a cartilha e fomos para as escolas públicas e particulares para trabalhar principalmente com um grupo de risco, que a gente considera o jovem de 14 até os 18 anos. E passamos a fazer palestras, né, nessas escolas, e por ano a gente fazia 200 mil pessoas, 200 mil jovens por ano participavam dos projetos da Secretaria de Justiça de enfrentamento às drogas. Até que um dia tem um negócio curiosíssimo nesse processo. Eu estou fazendo essa palestra e estou vendo 2 pessoas assim, bem adultas no canto, né? Cochichavam, apontavam para mim, eu fazendo a palestra, eu brincava um pouco para atrair o jovem e tal. Aí quando terminou a palestra, aqueles 2 senhores chegaram perto de mim, um com jaleco, assim, com um colete, falou assim, eu vim trazer aqui meu amigo que é de São Paulo, tal. Aí eu olhei para ele, prazer e tal, muito obrigado por ter vindo. Não, é porque ele lá faz um projeto parecido com o seu. E eu falei que tinha você aqui e ele queria falar contigo. Eu falei, é o Prudente o nome dele também, por coincidência. Aí ele falou, e o que é? Ele falou assim, não, é que eu apresento uma peça em São Paulo, a luta do meu filho para ele sair das drogas. E eu trouxe aqui a peça de teatro para o senhor fazer aqui. Pai me deu o livro. Eu falei, mas eu não sou ator, meu irmão, você está pirado, meu irmão, eu sou delegado de polícia. Aí ele falou, não, mas esse cidadão que o senhor está aqui do meu lado, né, é diretor de teatro. Eu trouxe ele para te treinar e seu trabalho é fantástico e você tem que fazer isso também. Aí eu olhei assim e falei, não, vamos conversar. Mas eu não sei se eu dou conta. O cara, não, eu vou te treinar, vou te transformar no ator. Eu falei, rapaz, ator, sou delegado de polícia e pronto. Ficamos decorando o texto e já preparando para tirar a carteira de ator profissional. Fui treinado por esses parceiros
E fui lá e fiz o teste e fui aprovado como ator, tenho a carteira de ator profissional e comecei a fazer a peça em Brasília, que foi assistida pela, talvez a peça teatral mais vista do Distrito Federal. Como é que chamava a peça? Era Pais e Filhos. Pais e Filhos. Exatamente. Tá. Ok, isso também você fortaleceu na hora, né? Que teve um... Já existiu na hora? Não, quando eu cheguei já existiu na hora. O grande problema do na hora, que eu encontrei lá, que é um projeto fantástico, porque ele tem que ser um serviço prestado para a população no momento que você busca, né? O que acontecia? O na hora, quando foi criado, e foi criado, a bem da verdade, pelo Roriz, ele existia uma previsão de uma gratificação pela avaliação do serviço prestado. Então, você teria uma qualidade do serviço, por quê? Porque a própria pessoa que era atendida depois avaliava, e de acordo com essa avaliação, você receberia ou não a gratificação extra, né? Só que quando eu cheguei na secretaria, a avaliação, os botões ficavam jogados. Ele recebia sem avaliação. Eu falei, não é assim, meu irmão. A sua qualidade como servidor público é que vai te garantir essa gratificação. Não funciona assim. Nós vamos botar os painéis, eu coloquei os painéis em todas as unidades, com 3 botãozinhos de avaliação, bom, ruim ou péssimo. E se você levar o ruim ou péssimo, você perde sua gratificação, meu irmão, porque quem vai mandar aqui é a pessoa que está sendo atendida. Ótimo. Isso levou o Na Hora a ter uma aprovação, era o órgão público mais bem aprovado de Brasília disparadamente. Eu conheço vários projetos da secretaria, teve o casamento comunitário também que você criou, mas assim, se a gente ficar aqui não daria tempo para a gente enumerar todos. Bom, e depois você foi candidato a deputado federal em 2000 e... rapaz, agora você me embolou. Foram há 2 eleições atrás. 2 eleições atrás. Dá o quê? Você teve na época 79 mil votos. 79.600. Pois foi, se não me engano, o 4º mais votado, mas não foi eleito por causa da coligação. Sim. Né? E é que acabou não conseguindo assumir, teve um imbróglio jurídico do Rony Nemer, mas e aí acabou não resolvendo. Bom, depois disso... Você ocupou algum cargo público, não, né? Não, ocupei. Quando o atual governador foi eleito, quando veio a eleição, sim. Eu era presidente do partido, ele foi candidato a governador. Mas eu quero voltar no assunto antes. Diga. Você foi convidado para poder assumir o Detran. Fui diretor do Detran por alguns meses. Por alguns meses. Aí um episódio que aconteceu contigo, né? Foi. Que você teve um problema de saúde. Um problema muito sério de saúde, graças a Deus. Eu queria que você, inclusive, explicasse aqui. E até porque muita gente que está nos assistindo agora vai gostar de saber como você está hoje. Com certeza. Aconteceu o seguinte, tinha terminado, era a primeira semana minha como diretor do Detran. Sexta-feira eu fui para casa, minha esposa estava recebendo uns parentes de São Paulo, a família dela é de São Paulo. Aí que cheguei em casa, ele falou, vamos fazer aqui um negócio e tal. Fui no supermercado, comprei uns petiscos ali e estávamos nos preparando para tomar uma cervejinha, aquela coisa de família, né? Aí eu virei para a Sandra, que é minha esposa, falei, amor, tá acontecendo alguma coisa. Ela falou assim, o que é? Eu falei assim, desse lado de cá, eu não tô vendo nada. Fiquei sério desse canto aqui assim. Aí ela falou assim, como é que é? Eu falei, eu tô aqui, perdi a visão desse lado. Ela falou assim, que ela é da área de saúde, falou, tu tá tendo um AVC. Eu falei, você tá louco, eu tenho bradicardia esportiva, eu sou atleta. Ela falou assim, não, você pode entrar no carro ali, meu filho, que você tá tendo um AVC. Eu falei, Sandra, não exagera. Ela falou, tá, entra no carro. Entrei no carro, fomos em direção ao hospital. Quando estavam chegando ali no setor policial, eu já estava totalmente desacordado, em crise total, não me entendia, não falava coisa com coisa, repetia. Entrei no hospital, já me prestaram os primeiros socorros e tal, eu fiquei internado 21 dias, até num período dessa internação na UTI. Os primeiros 7 dias ninguém sabia o que eu tinha, porque eu praticava atividades e sempre pratiquei atividades. Jogamos futebol juntos durante muito tempo. Muito tempo. E aí o que aconteceu? Um dos médicos um dia chegou na sala, uma médica, por sinal, aí olhou para mim, para minha esposa, e falou, você sabe que o câncer, ele solta trombos, né? E minha esposa olhou e falou assim, então vamos meter você no PET scan, porque ele não está sabendo por que está tendo esses AVCs. Me enfiaram numa máquina que eu nem sabia que existia, chama PET scan, que é uma máquina fantástica, ela tira o retrato ou faz uma espécie de raio-x, vamos dizer assim, milímetro por milímetro. E aí, sai o resultado na hora, o médico vai lá na sala da minha esposa, no quarto em que nós estávamos, e fala, seu marido está com câncer no pulmão, e mais 2 órgãos, nos ossos, e me fugiu o nome, uma glândula que tem que assim, tinha um caroço que assim que saiu. E pelo que a gente está vendo aqui, esse câncer já existe há mais de 3 anos. Aí ele falou assim, a situação é crítica, porque já tem metástases, né? Mas tem uma chance. Aí
a minha esposa e eu falamos, que chance? Ele falou, você tem uma medicação nova, chama imunoterapia, né? Mas essa medicação, para ser tomada, precisa ter uma substância no sangue que chama-se PDL1. Mas a dificuldade é que aqui no Brasil, de cada 10 pessoas que faz o exame de sangue para tomar essa medicação, só 3 conseguem. Só 3 apresentam essa medicação, mas tem essa qualidade no sangue, não sei bem como é que é, aí precisava falar com algum médico para esclarecer o que é PDL1 mesmo, né? Bom, meu sangue foi para São Paulo, tiraram meu sangue, mandaram para São Paulo e começaram a fazer a quimioterapia. Eu fiz 5 sessões de química, é uma coisa extremamente violenta, tá? Uma coisa, é um negócio, não é para qualquer um não, meu irmão, é bravo. Mas enquanto eu fazia 5 químio, aí chegou o resultado de São Paulo, o médico vai até o quarto e fala assim, ó, tem uma notícia para te dar excepcional, mas é tão excepcional que a gente está assustado, né? Aí eu falei, bom, pode dizer, qual é a notícia? Ele falou assim, você tem o PDL1 no sangue, mas você não tem só o PDL1 no sangue, São Paulo já ligou para cá. Você tem 80% dele no seu sangue, é o maior índice já encontrado no Brasil e eles querem saber por que você tem isso. Mas eu disse para eles que primeiro nós vamos te tratar. Se der certo o tratamento, eles vêm aqui. Porque eu não posso deixar você ser acompanhado ou vir em qualquer tipo de acompanhamento enquanto você não estiver bom. E começou o tratamento. Tem mais ou menos uns 6 meses que eu ganhei alta, já tô curado, né? Curado ou em manutenção, como queira, mas efetivamente meus ossos, dei sorte que os ossos se regeneram. Tá? A glândula aqui foi extinta totalmente. O pulmão tinha, né, até então um carocinho do tamanho de um grão de arroz, foi o que sobrou depois do PDL1. E ultimamente eu fiz um ataque de raio laser em cima deles, né? E só essa situação, antes do ataque de raio laser, me manteria vivo, segundo o médico, por mais 20, 30 anos, né? Que é mais ou menos, eu tô com 60, ficar com 90 tá bom demais, né? Mas eles fizeram esse ataque e estou esperando o resultado, deve ser feito agora no mês que vem, um novo exame para saber se eu estou curado totalmente, né? Mas, mas o câncer, eu não sinto nada mais. Tá, mas ficaram alguma sequela, logicamente, né? Você ficou com uma dificuldade, né? Fiquei com dificuldade de perspectiva de profundidade, mas que é reversível? É reversível, vai voltar como... Eu fiquei totalmente cego, meu filho, vamos ser claros. Durante os ataques do câncer, um dos nódulos foi até meu globo ocular e me deixou cego. Esse boato rolou na cidade que eu estava cego. Não, fiquei cego por 2 dias, 48 horas. Fizeram a cirurgia, aspiraram e a minha visão retornou como se fosse quase que fosse um feto. Como se ela estivesse se reintegrando de novo. Eu olhava para você, te via a tua cabeça aqui, uma faixa preta, seu corpo aqui, outra faixa preta, suas pernas aqui. Aqui outra faixa preta e as coisas tudo cortado. Isso foi juntando. Quando juntou, eu ainda continuei, isso levou quase 2 anos para retornar. Quando juntou, o que aconteceu? Ele passou. Aí eu pegava, olhava para você e misturava a sua cabeça com o corpo. Aí depois foi voltando devagarzinho e juntou. Eu te vejo completamente, vejo que você está com a camisa quase quadriculada, vamos dizer assim, né? O que você quiser ver, a gola aqui por dentro é de outra cor, só para você ter ideia, né? Eu vejo tudo, cara, o que você quiser. Estou vendo aqui o seu relógio. Tá mas isso tem acontecido progressivamente? Você tem sentido? A evolução é progressiva. Da última vez que eu estive aqui contigo, que a gente veio que deu aquela primeira entrevista, quando eu desci aqui, eu não tinha perspectiva de profundidade. Hoje eu vejo que tem, eu não consigo fazer a medição real dela, mas já me dá sinal. Eu levei 3 tombos antes de ter isso, porque infelizmente tem muitos relevos, aí eu tropeçava e caía, né? Agora eu já vejo que tem. Você já vê a diferença, a elevação? A elevação, eu vejo já a diferença. Agora não consigo fazer uma medição real dela ainda. O P ainda mas isso é claro, isso já me deixa... Coordenação, falta coordenação. Não, é perspectiva mesmo de profundidade. Ela não diz qual é a profundidade real ainda. Tudo isso que eu estou dizendo. Pela coordenação, você ainda não sabe exatamente onde pisa, né? É isso. Mas eu já sei que tem um desnível. Então, aí o que acontece? Eu já me precavejo, ou me preparo para... Mas tem uma previsão ali de quanto é que... O médico fala que é 3 anos, né? Nós estamos com 2 anos e pouco. Faltam mais uns 4 meses. Tanto que eu estou falando que já perceba a diferença, né? Maravilha. Bom, o nosso entrevistado da semana é o deputado Alírio Neto. Aliás, uma novidade, né, que eu fiquei sabendo hoje, a filha mais velha do Alírio ficou noiva ontem.
na Austrália, a Carol, Ana Carolina, que eu conheço desde criança, nasceu, desde quando nasceu. É verdade, né? Nasceu, era administrador do Guará. Era administrador do Guará. Que legal, né, Alírio? Logo você vai ser avô. Rapaz, você vai sentir o... Rapaz, esse prazer, né? Você sabe que é coisa curiosa, porque a Carol, quando ela tinha mais ou menos 16, 18 anos, eu tentei mandar ela para a Austrália para fazer aquele intercâmbio, né? E eu cheguei a comprar passagem, mas ela não quis ir. Ela entrou em pânico, não queria se afastar da família e tal. E coincidentemente, agora há pouco tempo, há 2 anos atrás, um pouquinho antes de eu ficar doente, ela foi para a Austrália. E lá conheceu o noivo, que também é brasileiro, né? Que por coincidência aqui do Guará também. Então ficaram noivos essa semana, cara. É uma felicidade imensa. Bom, a Alírio também tem um filho, porque como nós temos nosso tempo limitado, e logicamente esse assunto ia tomar muito tempo, porque com certeza ele ia falar bastante, com prazer, né? Que ele tem um filho... Eu tenho um filho especial, ele é autista, né? Isso. Ele é um autista que era severo, hoje é mediano, né? E é a coisa mais linda do mundo, extremamente carinhoso, a gente se abraça, se beija. Eu acompanho isso, tá vendo? Eu acho que você ficaria aqui falando muito sobre isso, até porque você e a Sandra têm estudado muito sobre o assunto. Temos estudado muito, temos, graças a Deus, a chance de ajudar algumas pessoas, e isso não tem nada a ver com política, quer deixar claro. Sim. E isso é uma coisa natural nossa. Eu sei que tenho condições, e a Sandra, nós temos condições de ajudar nosso filho, e sabemos que tem muitas pessoas na mesma situação que não tem, né? Então a gente tem tentado levar para essas pessoas um pouco de chance, né? É um trabalho muito bonito. Bom, Alírio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você e sua família, cara. Abraço, Alírio. Abraço, tudo de bom.